para chegar até o teste F. Então, vocês compreenderem de forma matemática como é que se chega ao resultado do teste F, tá? O que ele está dizendo como resultado e quais as hipóteses que a gente vai aceitar em relação a esse teste, tá? Eu dei um exemplo aqui de um experimento em DIC, tá? Onde ele foi avaliado em campo. Eu sei que a gente falou lá que o experimento em campo sempre está voltado a DBC, mas nem todos os trabalhos que são realizados em campo eu posso considerar DBC, tá? Existem algumas exceções e esse exemplo é uma exceção, tá? Porque a área que foi trabalhada para esse experimento foi considerada uma área homogênea, que não tinha efeitos ambientais tão abrasivos, né? A ponto de causar um efeito heterogêneo no experimento, tá bom? Então, essa é uma exceção. Esse trabalho foi para avaliar novas cultivares de guaraná, que são 5 cultivares, que se remete aos 5 tratamentos, tá? Essas 5 cultivares, que são os 5 tratamentos, são representados por 4 clones e uma cultivar tradicional, tá? No total, 5 cultivares de guaraná. Para esse experimento foi utilizado 4 repetições e a variável, né, a variável resposta, que a gente já conversou bastante sobre isso, é a produção, tá, de semente seca por planta. Então, a gente está avaliando aqui a produção dessas 5 cultivares de guaraná. O que o pesquisador imaginou aqui para esse experimento? Ele quer avaliar essas 5 cultivares para saber qual delas é mais produtiva. Tá? Aquela que for mais produtiva é a mais indicada para aquela região que ele está trabalhando e assim ele indicar para o produtor, porque tudo que é resultado de pesquisa, né, remete à ciência que remete ao produtor, tá certo? Então aqui para vocês imaginarem como é que foi instalado esse experimento, tá? Então essa é a área na qual o experimento foi instalado e lembra que eu falei para vocês que os tratamentos eles devem ser casualizados, né? Então, os tratamentos que se remetem a 5 cultivares, que são 5 tratamentos, na minha área onde ele vai ficar alocado, eles devem ficar distribuídos de forma casualizada. Então, não existe uma sequência entre os tratamentos. Vejam só que eu tenho na minha linha diferentes tratamentos, tá? E nenhum é uma sequência do outro. Então, preciso fazer essa casualização para que nenhum tratamento sofra a influência de um com o outro, tá certo? Da mesma forma, a importância da repetição. Então, a gente viu que esse experimento ele tem 4 repetições. Então, eu preciso ter um número de repetição dentro dos meus tratamentos. Para quê? Para que eu possa aumentar a confiabilidade dos meus dados. Então, quanto maior o número de repetição, menor é a perca desses tratamentos, tá? A gente sabe que durante o experimento a gente pode perder tratamento, a gente pode perder repetição do tratamento por diversos motivos, tá? Então, quanto maior o teu número de repetição, mais tu assegura teus dados. Veja só que as repetições e os tratamentos elas são alocadas de forma casualizada, o que é importante dentro do experimento em DIC. Vejam só. O tratamento 1, né, ele está alocado em linhas diferentes, né, tratamento 1, repetição 1, tratamento 1, repetição 2, né, tratamento 1, repetição 3, tratamento 1, repetição 4. Vejam que eles estão de modo aleatório, né, casualizado, justamente para que não exista uma sequência, tratamento 1, repetição 1, repetição 2, repetição 3, e acontecer algum problema na linha ou na coluna onde esse material está alojado, né, distribuído, e assim causar algum efeito entre eles, tá? Então, é bom que o experimento ele seja distribuído de forma assim, casualizada, né, seja em tratamento e repetições, para que não sofra nenhuma influência do ambiente ou de outros efeitos, tá? A gente sabe que a variável resposta, pessoal, é ela que vai nos dar os dados, né, a coleta de dados, e através desses dados é que a gente vai tabular e então fazer análise desses dados. A análise dos dados nada mais é do que os cálculos estatísticos, né? Então, vejam só, quando a gente trabalha um experimento, instala e depois
coleta os dados, esse experimento, ele deve, né, os dados desse experimento, ele deve ser tabulado numa tabela como essa, onde eu distribuo meus tratamentos, eu tenho a minha coluna de repetições, né, colunas e linhas, e eu também tenho uma coluna para totais de tratamento, onde eu tenho a somatória de cada repetição oriundo de cada tratamento, então tem um valor total. Tá? Então é importante vocês imaginarem e saberem como distribuir, né, os dados de vocês após a coleta de dados. Então, toda variável resposta, que no nosso caso para esse experimento é a produção dessas cultivares, eu vou tabular esses dados dessa forma aqui no Excel, certo? Para que eu possa utilizar esses dados e então calcular matematicamente. Então, aqui é uma demonstração para vocês verem que na linha sempre estão os tratamentos, né? Na coluna eu tenho as minhas repetições, tá? E esse Ezão Y significa somatória de todos os tratamentos. Então, quando eu somo o total para o tratamento 1, tratamento 2, 3, 4, 5, e eu somo todos esses indivíduos, eu tenho a somatória total para tratamento, que se chama somatória de Y, tá? Gente, essa aqui é a tabela chamada tabela de análise de variância. A gente já conversou sobre isso, né? Que a análise de variância, essa tabela, é a qual vai fornecer para a gente o resultado do teste F, tá? Como a gente vai chegar até esse teste F, que é passando por todos esses cálculos de grau de liberdade, soma de quadrado, quadrado médio, tá? E aqui eu coloquei para vocês cada fator de variação para um experimento indique, né? E até alguns pequenos cálculos que a gente precisa entender, tá? Então, por exemplo, eu tenho grau de liberdade de tratamento, eu tenho grau de liberdade para resíduo, eu tenho grau de liberdade total, tá? Então, como é que eu calculo o grau de liberdade total? Eu tenho J, que significa repetições, multiplico por tratamentos, que é representado por I, e diminuo por 1 grau de liberdade, tá? Grau de liberdade de tratamento nada mais é do que o número de tratamentos menos 1 grau de liberdade. Grau de liberdade do resíduo nada mais é do que o grau de liberdade total menos o grau de liberdade do tratamento, tá? Então, aqui vocês precisam entender o que significa cada uma dessas abreviações, tá? Porque depois a gente vai conversando e vocês não vão saber. Então, entendam também o que significa cada uma dessas abreviações, tá? Que é muito importante. Então, depois que a gente calcula todos esses pré-requisitos para chegar até o F, que se chama F calculado, né? É onde a gente precisa ter a inferência na ANOVA, tá? Que são as hipóteses. Como é que a gente vai dizer que a hipótese verdadeira é H0 ou HA? Depois, H1, né? H1 ou HA tem o mesmo significado, que significa hipótese alternativa, tá certo? Então, a gente precisa entender que o teste F, ele só é finalizado depois que a gente compara o F tabelado com o F calculado. O meu F calculado é aquele que eu vou conseguir calcular através de todos esses cálculos para grau de liberdade, soma de quadrado e quadrado médio, tá? E o F tabelado, ele tá lá na página 222 e 224, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão calcular o grau de... Vocês vão encontrar na tabela o F tabelado para comparar com o F calculado, tá? O F tabelado, ele tem duas opções, tá? A 5% de probabilidade e a 1% de probabilidade. Então, vocês vão ter que se atentar lá na tabela, nessa página 222 e 224, como encontrar o grau de o F tabelado, tá bom? Como é que a gente acha F tabelado? A gente acha através do grau de liberdade de tratamento pelo grau de liberdade do resíduo.
Então, a gente precisa saber quantos graus de liberdade de tratamento temos num experimento e quantos graus de liberdade de resíduo a gente vai ter para esse experimento também, tá? Depois, a gente faz a comparação do F calculado com o F tabelado. E aí sim você vai saber se aceita ou rejeita H0, tá? Então, se F calculado for menor que F tabelado, eu aceito H0, tá? Se o F calculado for maior que o F tabelado, então eu rejeito H0, tá? Então, vocês devem comparar o F calculado com o F tabelado, senão não tem como vocês saberem qual o resultado final para o teste F, tá? Olhando a princípio, assim, eu falando, eu sei que deve estar uma embaralhada na cabeça de vocês. Mas com o exemplo vocês vão entender direitinho, tá? Então vamos lá. Para o nosso exemplo, que são as 5 cultivares de guaraná, né? Que a gente está avaliando a variável produção. Como é que a gente calcula? Como é que a gente calcula esses cálculos para grau de liberdade, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei, antes aqui saiu uns destaques. Vamos lá falar sobre esses destaques antes de fazer os cálculos. Então, numa tabela de análise de variância, que é essa aqui que a gente está vendo, onde ela não tem colunas, só tem linhas, tá? Então, quando eu pedir para vocês calcularem, eu não quero que vocês façam as colunas para essa tabela, tá bom? Quando eu faço colunas, coloco linhas das colunas, eu não considero mais as tabelas, vai virar um quadro. Então, aqui é tabela de análise de variância, tá? Então, a gente tem 2 fatores de variação, que é o fator tratamento, que é justamente esse que a gente quer saber se vai ter um resultado positivo ou não. E a gente chama esse tratamento de fator controlado. Por que fator controlado? Porque quando a gente planeja o experimento, planeja o tratamento, eu consigo controlar tudo em relação a esse fator de variação, tá? Então, quem é o meu tratamento, onde eu vou colocar, como eu vou distribuir, se eu vou precisar comprar saquinho, se eu vou precisar comprar areia, qual a quantidade de areia, qual a quantidade de solo. Então, quando eu falo sobre tratamentos, né, sobre esse fator de variação, eu consigo dizer que ele é um fator controlado, porque tudo eu posso fazer manualmente ou mentalmente em relação a esse fator de variação. Então, eu consigo controlar tudo que eu quero referente a esse fator de variação, tá? Diferente do resíduo, que é um fator que eu digo que eu não consigo controlar. O resíduo, geralmente, ele também é chamado de erro experimental, e justamente é um erro. O que é esse erro? É aquela parte do experimento no qual você não tem condição de controlar, porque são efeitos ambientais que estão ali inerentes no teu experimento. Que efeitos são esses? Por exemplo, tu está no experimento, tu espera que a temperatura seja todos os dias a mesma, mas você sabe que pode ter um pico de temperatura mais baixo, pode ter uma geada, pode ter uma chuva abundante, e tudo isso pode inferir, né, ou interferir no teu experimento, tá? E isso gera esse erro, esse resíduo, tá certo? Então, por isso que eu digo que o resíduo é um fator que eu não consigo controlar, tá? Então, vamos lá para os cálculos. Como é que eu calculo o grau de liberdade de tratamento? Eu tenho o número de tratamento, que no meu caso são 5 tratamentos, né, que são as 5 cultivares, e diminuo por 1 grau de liberdade. Então, eu vou ter 4 graus de liberdade para tratamento. Como é que eu faço o cálculo para grau de liberdade total? Eu tenho que saber o número de tratamento que eu tenho, que é 5, multiplicar pelo número de repetição, que é 4, né? E diminuir por 1 grau de liberdade. Então, 5 vezes 4, 20, menos 1, 19, tá? O grau de liberdade do resíduo nada mais é do que o grau de liberdade total, que é 19, menos o grau de liberdade de tratamento, que é 4. Então, 19 menos 4 dá 15, tá? Então, esse primeiro cálculo é muito fácil. O restante é um pouco mais complicado, mas
tem como vocês entenderem direitinho, tá? Vamos lá. Então, entendam que todos esses cálculos que a gente está fazendo é para chegar justamente ao teste F, tá? E sem esses cálculos anteriores, vocês não vão conseguir chegar ao teste F. Então, entendam direitinho. Então, esse aqui é os nossos valores, né? Nossos dados tabulados para esse experimento de produção, para as 5 cultivares, né? Que são os 5 tratamentos de... meus 5 cultivares de Guaraná, que são considerados meus 5 tratamentos, tá? Então, pessoal, o que eu quero que vocês vejam aqui? Primeiro, eu coloquei aqui para calcular a quantidade total de tratamentos, onde esse total de tratamento que deu 12,86 para o tratamento 1 foi a somatória do tratamento 1, repetição 1, repetição 2, repetição 3 e repetição 4, tá? Então, veja só que a somatória de 3,05, 3,29, 3,25, 3,17 é igual a 12,86, tá? E assim por diante. Por acaso, se eu der uma tabela assim para vocês vão ter que distribuir, calcular esses dados, tá? Para totais de tratamento. E aqui eu já coloquei a somatória para todos os tratamentos, tá? Então, vamos lá encontrar a soma de quadrado total. A soma de quadrado total nada mais é do que o SQ total. Então, a gente vai trabalhar essa parte aqui dessa tabela, tá? Como é que faz soma de quadrado total? A soma de quadrado total nada mais é do que a somatória de todos os indivíduos. Estão vendo esse ezão? Esse ezão significa somatória. Esse y ao quadrado significa indivíduos, tá? Indivíduos ao quadrado, ou seja, eu estou dizendo que eu vou somar todos esses indivíduos, que se refere aos tratamentos e repetições, tá? Então, os meus tratamentos e repetições estão dentro dessa faixa, tá? Então, todos esses indivíduos, 3,05, 3,29, eu vou somar ao quadrado, tá? Só que antes, a gente precisa calcular a correção, que é representado por C. Quem é minha correção? É a somatória de todos os tratamentos ao quadrado, dividido por tratamento vezes repetições, tá? Esse somatório de todos os tratamentos nada mais é do que essa minha somatória de todos os tratamentos, tá? Então, peguei a somatória total do tratamento 1, somei com o tratamento 2, tratamento 3, tratamento 4, tratamento 5, e aí eu tenho 56,25. Então, eu tenho a somatória total dos tratamentos, tá? Coloco ao quadrado esse valor total e divido por tratamento vezes repetições, né? Que no caso aqui 5 vezes 4 é 20. Então, o total para minha correção deu 158,2. O que é essa correção? É justamente uma parte dos meus dados que eu preciso corrigir. Vejam só que esses dados, né, para produção, nenhum indivíduo é igual, ou seja, eu coletei esses dados e eu tenho diferentes numerações. Eu tenho 1,13, eu tenho 3,29, 3,17. Então, existe uma variação numérica entre esses dados, né? E essa variação eu posso corrigir através desse cálculo de correção, tá? Então, vamos lá. Já fiz a correção, que é 158,2, e agora eu vou fazer a soma de quadrado total. A soma de quadrado total nada mais é do que a somatória ao quadrado de todos os indivíduos, né? Ou seja, eu vou calcular 3,05, 3,29 ao quadrado, 3,25 ao quadrado, até chegar ao último indivíduo, que é 1,51 ao quadrado, tá? Vejam só, ó, o jeitinho que eu coloquei aqui. Esse pontinho é porque eu não vou colocar os 20 indivíduos aqui. Como eu tenho 5 tratamentos e 4 repetições, eu tenho 20 indivíduos, né? Então, eu coloquei pontinho para dizer que ainda tem mais numeração. Então, esse valor ao quadrado deu 167,76. A soma de quadrado total, eu devo corrigir, né,
através do cálculo de correção que eu já fiz. Então, esse valor será diminuído pela correção, que é 158,2. Que no total, a minha soma de quadrado total deu 9,56, tá? Como vocês estão vendo aqui. Toda vez que vocês fizerem um cálculo, já vai colocando na tabela de análise de variância para completar, tá? E depois vocês não se perderem. Colocar resultado de dados em cálculos diferentes. Por exemplo, às vezes a gente vai calculando e deixando para trás. Daqui a pouco eu coloco o valor de soma de quadrado de tratamento na soma de quadrado total ou no resíduo e assim por diante. Então, vocês vão estar colocando valores errados na tabela de vocês. Vamos lá encontrar a soma de quadrado de tratamento. Então, a soma de quadrado de tratamento, vocês devem prestar um pouquinho de atenção. Porque a soma de quadrado de tratamento, ela deve ser dividida pelo número de repetições, tá? Não pelo número de tratamentos. Então, vocês vão fazer a somatória ao quadrado para tratamento. O que é somatória ao quadrado de tratamento? Eu vou pegar a somatória de todos os meus tratamentos, tá? Então, eu vou pegar 12,86 ao quadrado, 12,34 ao quadrado, 12,40 ao quadrado, tá? Como tá aqui, ó, 12,86, 12,34, até chegar ao último tratamento, que deu 6,19. Vamos lá, confirmar? Ó, 6,19, tá? Vejam que é ao quadrado. Depois que eu faço essa somatória, eu divido pelo número de repetições. Então, eu tenho 4 repetições nesse experimento, tá? Que no total vai dar uma soma de quadrado de tratamento de 176,25. A soma de quadrado de tratamento eu também devo fazer a diminuição com a correção, tá? Então, esse 176,25 eu vou diminuir por 158,2, que eu vou ter um resultado de 8,05. Tá? A soma de quadrado para resíduo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou diminuir a soma de quadrado total menos soma de quadrado de tratamento, tá? Então, no meu resultado, 9,56 menos 8,05 dá 1,51, tá? Eu não demonstrei esse cálculo para vocês, mas ele é bem facinho, tá? Como é que faz? Deixa eu colocar aqui. É só pegar a soma de quadrado. Ó, soma de quadrado de resíduo é igual a soma de quadrado total menos soma de quadrado de tratamento, tá? Que no caso vai ser 9,56 menos 8,05, dá um total de 1,51, tá? Só para vocês não se perderem depois, que eu esqueci de colocar aqui, tá bom? Então, depois que eu faço esses cálculos para soma de quadrado, de tratamento, total, resíduo, tá? Eu venho para outra parte que é bem mais fácil, que é o quadrado médio de tratamento. O quadrado médio de tratamento nada mais será do que soma de quadrado de tratamento dividido por grau de liberdade de tratamento. 8,05 dividido para 4, que deu 2,01. A mesma coisa de quadrado médio do resíduo. Eu vou dividir soma de quadrado do resíduo por grau de liberdade do resíduo. Nada mais é do que 1,51 dividido para 15, que dá 2,01. Para chegar no cálculo para o teste F, que é justamente o que a gente quer saber, né, que é o nosso primeiro resultado para um experimento, eu preciso calcular, né, através do quadrado médio, tá? Como é que a gente calcula o F calculado, né, que é o teste F? Eu vou dividir quadrado médio do tratamento, que é 2,01, por quadrado médio do resíduo, que é 0,10, que deu um total de 15,01, tá?
Então, quando a gente chega nessa parte do experimento, onde a gente conclui a análise de variância, o resultado ainda não está explícito para esse experimento, tá? Então, eu preciso não só calcular, eu preciso também interpretar o resultado para essa tabela. Que adianta aquilo que eu sempre converso com vocês. Que adianta a gente calcular, saber calcular todos esses passo a passo, mas não saber enxergar o resultado referente a isso, tá? A gente chegou ao teste F, tá? Mas o que isso quer dizer? Então, a gente precisa fazer a comparação do F tabelado com o F calculado, para que a gente possa, então, observar qual o resultado final para esse experimento, tá? Então, o F tabelado, ele se distribui no F tabelado a 5% de probabilidade e a 1% de probabilidade. O que isso significa? Quando um F ele é significativo a 5%, eu estou dizendo que 95% desse meu resultado ele é coeso, ele é correto, tá? Eu só tenho 5% de probabilidade de erro. Quando o meu F ele é significativo a 1%, eu estou afirmando que 99% desse resultado ele é confiável, tá? E 1%, ele tem apenas 1% de erro, né, que pode estar errado, tá bom? Então, 5% e 1% significa nível de confiabilidade, nível de segurança, de probabilidade de erro para esse resultado. Então, eu preciso comparar o F calculado com o F tabelado, tá bom? Onde, para esse experimento, o F ele foi encontrado através do grau de liberdade do tratamento, que é 4, por 15 graus de liberdade do resíduo. Eu vou fazer um outro vídeo explicando como é que acha isso lá na tabela, tá? Então, um F tabelado a 5%, ele é igual a 3,06, tá? E o F tabelado a 1%, ele é 4,89. O nosso F calculado, que a gente calculou através da análise de variância, deu 15,01. Ou seja, se o meu F calculado for maior que o F tabelado, significa que ele é significativo, tá? A quanto? A 5% ou a 1%? É o que a gente vai ver agora, tá? Então, no nosso caso aqui, a gente vai abrir um slide bem aqui para vocês entenderem melhor, tá? No nosso caso, a gente tem dois F. O F tabelado a 5%. Que deu igual a 3,69, né? Vamos ver aqui no slide anterior. 3,06 e o outro 4,89. 3,06 e o F tabelado a 1%, que é 4,89. O nosso F calculado, ele foi igual a 15,01, certo? Olha lá, ó, 15,01. O que acontece? Se o meu F calculado for maior que o meu F tabelado, ele é significativo, tá? Agora, se o meu F calculado for menor, né, que o meu F tabelado, ele não é significativo.
que é representado pela abreviação NS, tá? Então, vamos comparar agora se o meu F tabelado, e F tabelado a 5%, ele recebe um asterisco, tá? Se ele for significativo a 5%. Se ele for significativo a 1%, ele recebe 2 asteriscos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos comparar, então, o F calculado com o F tabelado. Então, vamos ver aqui o F tabelado a 5%, tá? O meu F calculado aqui, meu F tabelado, meu F calculado, ele é maior que o meu F tabelado a 5%? 15,01 é maior que 3,06, né? Então, logo, o F calculado a 5%, ele é significativo. Então, ele recebe um asterisco, né? Agora, vamos ver o F calculado para 1%, tá? Então, eu tenho o meu F calculado, que é 15,01, e eu tenho o meu F tabelado, que é 4,89, tá? Então, o meu F de 15,01 é maior que 4,89. Isso é 1% de probabilidade. Isso quer dizer que o meu F é significativo, ou seja, a 1%, e recebe dois asteriscos, tá? Então, quando o meu F é significativo tanto a 5% quanto a 1%, né, eu escolho a menor margem de erro para mim colocar no meu resultado, tá? Então, vejam só, o meu F calculado, ele é significativo tanto a 5% quanto a 1%. Então, para mim colocar aqui na tabelinha, colocar o asterístico, eu preciso colocar a probabilidade de erro menor nesse resultado para F, tá? Então, por exemplo, para o meu teste F, o nível de significância, né, tem que ser escolhido a menor probabilidade de erro. Então, a menor probabilidade de erro é a 1%. Então, aqui eu colocaria dois asteriscos, na verdade, né? Que é 1%, recebe 2 asteriscos. Então, o meu F ele seria significativo a 1% de probabilidade, tá? O que isso significa, pessoal? Isso significa que isso significa que eu preciso dizer agora qual das minhas hipóteses estão certas, né? Qual das hipóteses eu vou rejeitar ou eu vou aceitar, tá? Então, se o meu F foi significativo, né, a 1% de probabilidade, eu quero dizer que os tratamentos que eu utilizei, pelo menos um deles, né, ou pelo menos uma das cultivares que eu trabalhei, uma delas produz mais do que a outra, tá? Então, eu rejeito o H0, onde H0 ele diz que os tratamentos, as cultivares que eu utilizei, elas têm o mesmo efeito de produção. Isso não é verdade, então eu tenho que rejeitar, porque o que foi significativo está me dizendo que pelo menos um desses tratamentos ele se difere entre si, ou seja, ele tem um efeito maior que outro tratamento, tá? Logo, o teste F ele não implica, ele não me indica qual dos tratamentos ou qual das cultivares são mais produtivas,
ou qual é a mais produtiva entre elas, tá? O teste F ele só vai me dizer que existe diferença na produção entre essas cultivares, tá bom? Só não pode me dizer qual dessas cultivares produz mais que a outra, porque isso daí é necessário fazer um outro tipo de teste, que é chamado teste de média, para que então eu possa descobrir qual é o tratamento que teve um efeito maior, tá? Então, no nosso caso, o nosso F calculado ele foi maior que o F tabelado, por isso eu não aceito H0, né, onde todos os contrastes são nulos, ou seja, todos são iguais. Eu estou dizendo que quem é verdadeiro é a minha hipótese alternativa, ou seja, onde existe pelo menos um contraste ou pelo menos um tratamento que é diferente, né, ou seja, que produz mais do que o outro para esse experimento, tá bom? Outra coisa importante vocês entenderem para finalizar esse assunto é o coeficiente de variação. Então, todo experimento ele deve ter o cálculo para CV, que é chamado de coeficiente de variação, e a gente já viu isso em outros cálculos, tá? Então, esse coeficiente de variação é uma medida de precisão do experimento. Então, ele é calculado pela raiz quadrada do quadrado médio do resíduo, né, vezes 100, multiplicado pela média aritmética. No nosso caso, a nossa média aritmética é 2,81 e eu fiz o cálculozinho aqui para vocês, tá? Onde esse cálculo deu um resultado de 11,25%. Aquilo que eu sempre converso com vocês, o CV ele vai dizer o nível de confiabilidade do meu experimento, tá? Esse resultado é dado em percentual. Qual é o percentual aceitável para um CV na nossa área agronômica? De modo geral, é aceitável até 30%. Então, quando eu tenho um CV acima de 30%, eu já não posso confiar nos resultados para aquele experimento, tá? Então, eu fico de olho no CV para saber se realmente aquele resultado ele tem uma confiabilidade, uma segurança daqueles dados. Porque aqui eu estou dizendo para esse experimento que entre as cultivares, né, essas cultivares de Guaraná que eu utilizei como exemplo, o teste F me afirma que existe pelo menos uma delas que vai produzir mais que a outra. Ele não me diz qual. É isso que o teste F diz, né? Mas quem pode me afirmar se realmente o resultado para esse teste F é confiável? É o coeficiente de variação, tá? Então, se o coeficiente de variação aqui tivesse dado acima de 30%, eu já não poderia confiar nesse resultado para o teste F, tá? Então, é muito importante vocês entenderem o coeficiente de variação e para que serve, tá bom? Eu vou passar exercício e a gente conversa mais depois.